Vamos à minha segunda aula aqui na participação desse congresso e eu vou falar um pouquinho sobre terapias injetáveis, principalmente em processo de inflamação, né? Eu acho que é interessante a gente pelo menos dar uma geral em que isso significa, né? Processos inflamatórios, primeira coisa é que a inflamação no nosso corpo é uma constante. Nosso corpo precisa de inflamação para funcionar. Processos inflamatórios são consequência de um metabolismo saudável, desde que seja uma inflamação em equilíbrio. O que é isso? É quando a gente tem substâncias que são, consequências do processo metabólico, que precisam ser recicladas e eliminadas, e essas substâncias estão sendo produzidas numa velocidade que o nosso corpo consegue eliminar e reciclar adequadamente, né? Então, isso faz parte de saúde, isso faz parte de um processo saudável. Sempre digo que só existe um tipo de paciente sem nenhuma inflamação, o paciente morto. Então, para ter vida, a gente tem processo inflamatório. Porém, quando o corpo entra em desequilíbrio metabólico, há uma tendência ou de produzir excesso de substâncias inflamatórias ou de não conseguir eliminá-las ou reciclá-las. E aí que a gente vai ter que entender das substâncias que podem retirar, ou reequilibrar esses processos no nosso corpo, tá? Então, toda essa teoria é extremamente importante. É claro que não é o objetivo principal da aula de entender da inflamação, e sim de como tratá-la, né? Vou tentar dar aula com o maior conteúdo possível para vocês. Fiz um conteúdo super legal. É claro, como eu falei, para entender de todo esse processo, a gente precisa de muito tempo de aula, mas aqui eu vou enxugar e vou trazer a síntese daquilo que eu acho mais interessante para a gente começar a entender e aprender, tá? Eu vou começar a aula falando da única coisa que não é injetável na aula, mas que eu acho extremamente importante. E vocês vão entender por quê. Vou falar do lítio, tá? O lítio, em termos de manipulação, atualmente a Central Pharma é a única farmácia que manipula, tá? A gente vai entender já por quê. E eu acho ele extremamente importante, gente. O lítio é muito mal compreendido, de novo, normalmente, pelos médicos, né? Porque a gente usa ele em altas doses, né? Para fazer tratamento de doenças específicas, né? E, inclusive, com efeitos colaterais e com alguns riscos, como a gente sabe. Mas vamos entender um pouquinho melhor do lítio. Gente, o lítio ele está presente no nosso corpo em condições normais, ao contrário do que se fala por aí, ou seja, ele é necessário, extremamente necessário para o nosso metabolismo. Ele está presente em baixas concentrações na água, vegetais e animais, né? Ou seja, quando a gente toma água, come qualquer alimento de origem vegetal ou de origem animal, a gente está ingerindo lítio, sem dúvida nenhuma. A principal condição relacionada à deficiência de lítio, deficiência de lítio existe, e é a depressão realmente, tá? Então a gente tem aí publicado, está bem claro isso, a gente tem publicado, depressão crônica, síndrome bipolar, leva a uma significativa perda de dendritos e ramificações dendríticas, tá? Ou seja, a deficiência de lítio e depressão está relacionada a isso, tá? E o BNDF, fator neurotrófico de crescimento cerebral, tá? Ele é estimulado pelo lítio e leva ao crescimento significativo da regeneração dos dendritos e ramificações dendríticas, tá? Aqui nesse artigo aqui a gente tem inclusive a publicação da evolução, ou seja,
um dendrito normal com as ramificações aqui, né, uma perda de todas essas ramificações, dessas sinapses, tá? Conexões sinápticas, e depois um tratamento, né, com lítio recuperando essas estruturas. Então isso é publicado, tá? Em vários e vários artigos. Além disso, o lítio, está aqui, ele aumenta a formação de DHA cerebral, indicando uma nova e potencial importante ação terapêutica do lítio. Ou seja, DHA é o ômega 3 de ação do sistema nervoso central e que aparentemente depende do lítio, né? Com certeza o lítio estimula a formação. E talvez a própria ação do DHA dependa de lítio a nível do sistema nervoso central, tá? Então, o lítio combate efeitos inflamatórios do ácido araquidônico e falta de DHA no cérebro, outra publicação, né? Então a gente está falando de inflamação, de neuroinflamação. Depressão, com certeza tem uma relação direta com neuroinflamação e outros fatores genéticos, alimentares, né, emocionais, porém, sem dúvida nenhuma, a neuroinflamação está envolvida nela em várias outras doenças cerebrais, né, que cursam com destruição de dendritos, né. O lítio, em doses fisiológicas, é um anabolizante saudável do sistema nervoso central, né? E o diagnóstico, de novo, o nível sérico, gente, não serve para diagnóstico de deficiência de lítio. A dose sérica do lítio é mínima, tá? E o que foi desenvolvido é quando se usa o lítio como tratamento de depressão bipolar clássico, né? Se usa doses tão altas que cria uma sedação do sistema nervoso central, tá? E isso, como não é nível fisiológico, gera efeitos colaterais. Ou seja, né, as doses de carbolítio têm aí em torno de 300, a partir de 300 miligramas de lítio, né? Se usa até 1.200 miligramas de lítio. Doses extremamente altas e não fisiológicas, tá? Então, para a gente realmente ter um diagnóstico adequado de deficiência de de lítio, a gente vai fazer ou o mineralograma capilar, ou lítio-urina de 24 horas, ou fotoespectrometria palmar. São as alternativas, né? A partir daí, se eu tenho sintomas de depressão, a deficiência de lítio é uma das causas. Às vezes a principal, às vezes não. Ou seja, com certeza está envolvido na deficiência, nem sempre temos deficiência, ou seja, não é necessário ter deficiência para ter sintomas depressivos, né? Porém, é uma das principais causas, tá? Como é que se repõe lítio? Só temos VO, via oral, né? Então, o lítio é considerado um medicamento de baixo índice terapêutico. O que significa isso, né? Doses muito pequenas podem gerar toxicidade. Na verdade, não é tão verdade assim, né? Por quê? Porque se usa, como eu falei para vocês, acima de 300 miligramas. Isso é uma dose extremamente alta e essas doses realmente podem ser intoxicáveis, né? Por isso a gente tem que fazer a dosagem sérica para saber se a gente não está criando uma toxicidade, uma neurotoxicidade, né? Quando se usa dose alta. Dose fisiológica de reposição, que vai fazer uma neuroestimulação saudável e segura e progressiva, né? São doses que a gente estima em torno de 4,5 miligramas importado, né? Ou manipulado aí no caso da Central Pharma, daí tem que ser em receita controlada, né? Tomar 1 ou 2 cápsulas à noite, tá? Então 4,5 pode chegar a 9, 10 miligramas dia. 10 miligramas dia, dose
10 a 15 a dose máxima que a gente recomenda, ou seja, nem perto dos 300 miligramas, que é a dose mínima que se usa para tratamento convencional. Então, realmente, eu oriento vocês a entender um pouquinho mais disso, porque faz uma grande diferença, tá? Outra substância que combate inflamação, aqui a gente falou de neuroinflamação, eu acho realmente essa aqui uma coisa interessantíssima e maravilhosa. A gente tem melhoras de depressão na prática clínica muito importante, tá? Outra alternativa é o enxofre, tá? O enxofre, né? Extremamente importante para o nosso corpo, né? A forma de reposição de enxofre é o MSM, tá? Metilsulfonilmetano, né? Sulfato vem de enxofre aí, tá? Então, o MSM é um doador de enxofre, ajuda na desintoxicação de metais pesados e promove a produção também de glutationa. A gente vai ver muita coisa sobre a glutationa, que é talvez a nossa principal enzima antioxidante, anti-inflamatória endógena, né? E ele é especialmente útil quando existem respostas alérgicas também presentes, né? Está publicado dosagem do MSM de 3 a 15 gramas por dia, no caso do endovenoso pode ser uma vez por semana, tá? O que a gente tem com relação ao MSM? A gente tem uma coisa extremamente importante, que é a detoxificação fase 2 hepática, tá? Vamos dar uma pincelada rápida sobre isso aí, para quem não está lembrado ou não sabe. O nosso fígado, ele tem 2 fases de detoxificação, as quais acontecem simultaneamente. Isso é muito importante a gente entender, porque eu já vi, né, gente comprando, vendendo ou prescrevendo o paciente tomar fase 1 da detoxificação por um mês, depois fase 2. Isso não é assim que funciona. Todo santo dia e santo minuto, a fase 1 e 2 está acontecendo. A fase 1 da detoxificação do fígado é a conversão, né, de substâncias tóxicas para substâncias menos tóxicas, né, e de preferência hidrossolúveis, e depois na fase 2 existe a quelação endógena, né? E a gente tem que entrar nesse conceito. Quelação endógena é a ligação de qualquer substância para entrar ou sair do corpo, tá? Então, um grande erro, eu gosto de falar isso, que a gente vê no dia a dia, né? Na minha opinião, um erro importante, se falar de qualquer mineral quelado. Eu estou dando ferro quelado. Quelado é uma forma de ligação. Qualquer coisa que é ligada a qualquer coisa está quelada, para entrar ou para sair do corpo humano. Então, quando a gente está falando em quelado, assim, tecnicamente, sendo científico, a gente não está falando nada. Então, quelado é quelado a alguma coisa, é ligado a alguma coisa. E o enxofre é um dos quelantes naturais que a gente tem no corpo, quelantes para eliminar, para sair. Então, e vários outros, né? Só para vocês terem noção. Então, a gente pode usar o enxofre, né? E a gente pode usar outras substâncias que a gente vai falar ainda nessa aula, tá? E para entrar, a mesma coisa. O detalhe é só para deixar claro, quando a maior parte fala em quelado, que eu não gosto desse termo usado dessa maneira, né? Está falando em quelado a glicina, né? Então, ferro quelado é a mesma coisa, teoricamente, que ferro glicinato. O que para mim é um grande erro, é um grande meio de confundir as coisas, tá? Por quê? Porque quelado é quelado alguma coisa. Quelado é glicina, é glicinato. Por que vamos usar quelado? Tá? Porque se for quelado a qualquer outra substância, também é quelado. E aí confunde. Tá? Então, eu acho importante a gente lembrar disso. Uma linha de substâncias injetáveis endovenosas que eu gosto muito, porque tem uma ampla ação no corpo humano, é o pool blend de aminoácidos, né? A gente pode chamar, as duas coisas estão certas, né? O pool blend de aminoácidos é uma somatória de aminoácidos no mesmo composto que a gente vai usar para vários fins diferentes. Eu acho maravilhoso e quero explicar um pouquinho para vocês entenderem melhor, né? A gente tem uma pesquisa aqui, por exemplo, mostrando, né, acompanhamento por 30 dias com doses de vários aminoácidos com doses diferentes.
E nessa pesquisa, 6,6 gramas de aminoácidos, né, apresentou melhora significativa da performance, juntamente com contagem de glóbulos vermelhos, hemoglobina, hematócrito, a melhora da albumina, melhora da glicose, jejum, né, diminuição de CPK anti-inflamatório, tá? E vejam, se usou por dose aqui 6 gramas de aminoácido. 6 gramas de aminoácido equivaleria a aproximadamente 6 gramas de proteína. Ou seja, em torno aí de 30 a 40 gramas de uma carne. O que convenhamos, botar 30 gramas a mais de carne por dia ou tirar faz diferença quase nenhuma. Então, por que os aminoácidos fazem diferença? Está publicado, tem várias publicações nesse sentido, né? E, infelizmente, quem não se aprofunda na fisiologia tira uma conclusão precipitada, o que faz sentido, né? Pô, por que eu vou repor aminoácidos, 6 gramas de aminoácidos, não vai mudar nada, né? Falta realmente aprofundar o estudo. Quando a gente tem um aumento agudo do nível sérico de um aminoácido, o que a alimentação com carnes não faz, eu induzo o meu corpo a, vamos dizer assim, entre aspas, pensar que eu estou tendo um alto nível de ingesta proteica e, consequentemente, como está sobrando proteína no mundo, eu posso sintetizar mais massa muscular, diminuir processos inflamatórios, melhorar processos imunológicos e assim por diante. Ou seja, é uma informação hormônio-like, né? E cada vez mais a gente está vendo que várias moléculas diferentes, vitaminas, nutrientes, quando entram em quantidade relativamente grande no sistema sanguíneo, mandam essa informação. Os aminoácidos, peptídeos específicos, têm essa função hormônio-like, né? Fazem ação hormonal, né? Então, a gente pode usar isso via oral. Tem uma formulazinha aí para vocês, tá? Bem completa. E o nosso objetivo, os aminoácidos essenciais injetáveis, né? A Central Pharma lançou aí há algum tempo o amino. Eu realmente gostei muito dessa fórmula, tá? De verdade. Tá aí a fórmula para vocês deles, né? É uma concentração boa, muito boa em relação ao que a gente tem no mercado hoje, tá? Com os aminoácidos essenciais, né? A apresentação é em ampolas de 10 ml, 10 ml. É uma quantidade boa, tá? Eu recomendo fazer de 1 até 4 ampolas por semana, né? Para melhorar imunidade, para melhorar inflamação e principalmente para melhorar a síntese proteica, né? Usei muito já em atletas, né? Incluindo só um pool de aminoácidos endovenoso, para um atleta que já estava com a massa muscular estabilizada e a gente teve ganhos bem importantes, tá? Salvo que a dose proteica é mínima, ou seja, não tem repercussão sobre função renal, que é uma grande preocupação quando a gente repõe proteína, né? E ao mesmo tempo aumenta a síntese de massa muscular, aumenta a síntese, ou seja, esse não é o substrato alimentar, não é a fonte de matéria-prima para produzir músculo, não dá para produzir músculo com isso. É o indutor de formação muscular. Para isso tem que se comer e suplementar proteínas na quantidade que a pessoa precisa. Mas eu acho maravilhoso nesse sentido, para a gente entender bem qual é a função disso. Tá certo, gente? Bom, falando em anti-inflamação, comecei a comentar isso com vocês, a gente tem a glutationa. A glutationa é a enzima mais importante do corpo humano, junto com a superóxido dismutase, né? Mas em primeiro lugar ainda a glutationa é a mais poderosa, né? Porém, para a gente, como ela é um antioxidante super potente, é isso que a gente tem que entender, né?
a ação dela é muito rápida e a capacidade de oxidação dela é muito rápida, né? Então, se a gente for fazer misturado com outros soros, me perdoem, o amino aqui, vamos voltar um pouquinho, o amino pode ser feito sem problema nenhum, sozinho, um soro aí de 125, 150, 100 ml, ou junto com outros injetáveis, com todos que podem ser, né, somados. Então, as exceções eu sempre falo para vocês, com todos que podem ser somados, né, sem problema nenhum, tá? Então, a glutationa é o principal antioxidante do nosso corpo, né, extremamente poderoso, extremamente anti-inflamatório, é muito interessante em todos os estados inflamatórios, como Alzheimer, Parkinson, diabetes, processos inflamatórios musculares, articulares, câncer, né? É adjuvante a todos esses processos, sem dúvida nenhuma. É um estimulador natural da imunidade, né? Ele ajuda a melhorar combate vírus, bactérias, fungos, tá? O problema é esse, ele precisa ser feito rápido, ele não pode ser feito em bolsa EV, né? Pode ser, se for no final da bolsa, quando estiver acabando, ou fazer realmente em bolsa. Então, a glutationa, tá? A gente pode fazer nesse sentido, até 8, 10 gramas. Normalmente, nessa dose realmente fica caro, né? Doses a partir de 2 gramas, a gente já tem um efeito muito bom. Então, normalmente eu faço 2 gramas, tá? E existem alternativas na suplementação de glutationa, que é o que a gente vai conversar agora, né? Ou seja, para a gente não ter um gasto alto no tratamento do paciente, eu posso, né, junto com a glutationa, ou em vez da glutationa, usar o ácido alfa-lipoico, a N-acetilcisteína, a glutamina, o magnésio, que eu já falei na minha primeira aula aqui do congresso, tá? Magnésio, que é maravilhoso. Ainda complexo B, principalmente B2, B6, B9 e B12, tá? Então, tudo isso aqui aumenta a síntese endógena de glutationa, tá? Lembrando a vocês que realmente, na minha opinião, a gente não tem uma boa indicação de fazer glutationa via oral, tá? Justamente por essa questão dela ser extremamente instável, né? E via oral ela provavelmente vai oxidar antes de ser absorvida. Então, ou glutationa, ou eu faço EV, ou eu faço uma dessas alternativas que podem ser via oral ou EV, né? A EV, claro, sempre um pouco melhor, tá? Então, uma delas, o ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico, já começo o ácido alfa-lipoico falando o seguinte: ele tem que ser feito isoladamente, sozinho, tá? Endovenoso, ok? E é um dos meus principais substratos antioxidante, anti-inflamatório, né? Extremamente importante. O ácido alfa-lipoico, ele estimula a síntese de glutationa e modula insulina, né? Modula também a atividade de outras moléculas de células e fatores de transcrição. É um anti-inflamatório. Pesquisas indicam que o tratamento intravenoso durante 3 semanas reduz significativamente neuropatia periférica, tá? Em comparação à administração intravenosa, a via oral é menos clara, é menos eficiente, mas também é boa, né? Um consumo de ácido alfa-lipoico a partir de alimentos ainda não foi encontrado para resultar em aumentos detectáveis. O nosso corpo, tá, produz o ácido alfa-lipoico endogenamente, tá? Então, é uma substância endógena. Além disso, faz quelação de metal pesado, tá? Se liga a íons metálicos livres, tá? E tem aqui a relação de melhora de várias doenças neurodegenerativas, tá? Então, acho muito importante esses 2 detalhes, esses 3 detalhes, né? A quelação, principalmente íons metálicos, ou seja, ele protege contra qualquer metal em excesso,
Por quê? Porque quando esse metal vai entrar na circulação para gerar toxicidade, está lá o ácido folipoico para limpar, né? Porém, ele não tira do tecido, ele não tira depósito, tá? Mas é muito protetor, sem dúvida nenhuma, tá? Outra coisa importante aqui, na verdade, para vocês, né, é uma explicação melhor da sinalização da insulina, que ele melhora através da modulação do receptor GLUT4. E a gente tem aí estudos clínicos mostrando justamente a utilização de 1000 miligramas endovenoso, melhorando a eliminação de glicose pela insulina, né? Então, a melhora é importante aí com relação a placebo. Então, bem interessante. Então, ácido folipoico, a gente pode usar via oral, mas no caso, o endovenoso, a gente pode fazer aí de 200 a 1.200 miligramas por semana em 250 ml de soro fisiológico, tá? 250 pelo menos, uma vez por semana, isolado. Como ele é um grande quelante, colocar com qualquer outra substância, um grande risco de criar precipitado no soro, tá? Então, isoladamente. Ele tem, como eu falei, tanto o estímulo de glutationa como ações próprias dele. Isso que é legal. E a vantagem é, o NAC, que também é um estimulante de glutationa, também tem outras vantagens, né? Como o tratamento de transtorno obsessivo compulsivo, tá? A N-acetilcisteína, que é o NAC, tá? É um aminoácido que age como neuromodulador, principalmente buferizador de neurotransmissores. Isso é muito legal, né? E aí tem publicação no tratamento de TOC, aqui também, né? Desordem obsessiva compulsiva, outra publicação, né? E autismo já tem algumas coisas publicadas também, né? E o NAC, então, é um derivado da N-acetilcisteína, né? da N-acetil com cisteína, e desempenha um papel na produção de glutationa hepática, reduz a atividade de glutamato também, né? Por seu envolvimento com um neurotransportador de glutamato-cisteína e a entrada de cisteína intracelular em troca de exportação de glutamato, ou seja, tira a neuroinflamação de novo, tá? Dosagens que a gente pode usar de NAC em torno de 600 a 1.200 miligramas. Esse pode ser associado a qualquer outro endovenoso que não seja exclusivo, que não seja sozinho, né? Pode associar com aminoácido, com minerais, com vitaminas, tá? Uma vez por semana. Por último, dessa linha de substâncias que estimulam a produção endógena de glutationa, a gente tem aí a própria glutamina, que é um precursor direto, assim como a N-acetilcisteína, tá? Então, a glutamina, ela é extremamente importante, porque tem várias ações, né? Então, ideal aí para estados com sobrecarga metabólica, onde o corpo está sendo muito exigido, muito consumido, tá? E aí, ela tem realmente uma situação, por exemplo, de overtraining, né? Converte o glicogênio em glicose, converte gorduras em açúcares, dependendo do nitrogênio, claro. Suporta a síntese de glutationa, fortalece o sistema imunológico como combustível para linfócitos e macrófagos e também é suporte para os nossos enterócitos, tá? Impede a degradação muscular por corticosteroides, melhora o balanço nitrogenado em massa magra e estimula a síntese de colágeno, ou seja, né, uma ampla ação da glutamina, né, extremamente importante, né, e sem dúvida nenhuma, sim. Primeiro, ela depende da N-acetilcisteína para ter uma boa conversão dela para glutationa e não para glutamato, tá? Então, isso eu acho importante a gente ressaltar. A gente pode fazer via oral, né, 5 a 15 gramas por dia, e se for fazer endovenoso, 5 a 15 gramas semana. Em torno de 5 gramas está ótimo. E a gente pode fazer junto com as outras substâncias que não precisam ser isoladas, tá? Então é bem tranquilo de fazer, fácil e extremamente útil. Vamos falar um pouquinho agora de uma coisa extremamente importante,
quelação, tá? Quelação de metais pesados, tá? Então, quando a gente diagnosticar uma intoxicação de metal pesado, e metal é mineral, então lembrando a vocês, o que importa é depósito, né? O nível sérico, gente, infelizmente não é uma coisa útil, apesar de ser o padrão ouro, né? Entendendo dessa fisiologia metabólica, a gente sabe que metais e minerais ficam depositados nos tecidos, eu falei na primeira aula, tá? E, levando isso em consideração, fazendo diagnóstico de excesso de depósito, a gente tem realmente uma intoxicação, e a partir daí, para desintoxicar, a gente, claro, pode usar alguns minerais que deslocam metais pesados, isso é lento de acontecer, eu falo isso no meu fellow, tá? Porém, sem dúvida nenhuma, a utilização de quelantes específicos é muito interessante e conveniente, né? Então, a principal substância quelante que a gente tem hoje é o EDTA, tá? Endovenosa, né? Então, tá aí, né? Nos pacientes que são submetidos a tratamentos por quelação utilizando o EDTA, costuma, em algumas circunstâncias, principalmente pacientes que são insulino-dependentes, encontrar um incremento do seu nível de glicemia, né? Então, pacientes diabéticos podem aumentar a glicemia. Os pacientes que são portadores de diabetes, que têm alterações nos seus níveis de glicemia durante o tratamento com EDTA, devem ser adequadamente suplementados com zinco, porque o EDTA depleta zinco, e com uma forma mais direta de controlar estas alterações, tá? Então, o que acontece principalmente nos Estados Unidos é o uso de altas doses de EDTA para uma quelação aguda, por intoxicação aguda. Situação completamente diferente do que a gente está falando. Então, quando eu tenho uma intoxicação aguda, eu vou fazer o EDTA em doses altas para uma desintoxicação aguda também, com risco, inclusive, de vida. Então, esses pacientes, para esse fim, são monitorados e colocados em UTI, né? Doses baixas de EDTA são seguras, né? E aí a gente vai ter uma desintoxicação lenta, bem lenta, né? A gente precisa pensar em 8 doses, né? 8 sessões, pelo menos, para começar a ter uma limpeza adequada do depósito dessas substâncias, tá? Então, a gente tem estudos aí mostrando, né? Resultados mais importantes mostra a remoção de metais tóxicos, menor número de células-tronco em circulação, tá? Bem interessante. Então, o EDTA, a gente pode fazer ele em torno de 5 a 10 ml, tá? E aí tem um detalhe muito importante, em soro de 500 ml ele tem que ser isolado sozinho, aplicação semanal, pelo menos 4 horas antes de outra reposição endovenosa com minerais. Ele depleta minerais. A gente já vai ver isso nessa tabelinha aqui, tá? Então, antes de qualquer coisa, a gente vai usar ele aí sempre pelo menos 4 horas antes de repor mineral. Por quê? Porque ele depleta mineral, tá? Não só os metais pesados, e tá aí a lista para vocês saberem. A gente tem 2 tipos de EDTA, o EDTA de cálcio e o EDTA de potássio, aliás, de sódio, perdão. O EDTA de cálcio e sódio. O EDTA de sódio, tá? Ele é o único específico para cálcio, né? Então, se eu tiver calcificações, eu preciso usar o de sódio. Porém, o de cálcio depleta mais metais pesados, né? Então, alumínio principalmente, o que é muito comum, o de sódio, pouco alumínio, tá? E ele pega ainda chumbo e cádmio, o de sódio também um pouquinho menos, e ele ainda pega níquel, arsênio e mercúrio, pouco, mas pega também, tá? Por outro lado, o de cálcio depleta zinco, cobre, magnésio e manganês, e o de sódico depleta cromo, zinco e magnésio, também menos coisas, né? O que eu gosto de fazer hoje em dia, quando eu tenho um desses metais pesados, que pegam os dois, utilizar os dois, tá? 5 ml de cada em soro fisiológico, né? De 500 ml, gotejamento lento.
para qualquer substância, gente, que a gente está falando aqui, na aula de hoje, principalmente o EDTA e o azul de metileno, que eu já vou falar para vocês, eu preciso respeitar o desconforto do paciente. Ou seja, em doses altas, em doses rápidas demais, o principal efeito colateral é um flebite, né? Uma inflamação da veia que está recebendo ele. Então, o paciente vai ter desconforto, né, na veia, venoso, naquele local, localizado. Está tendo desconforto? Diminui o gotejamento. É muito individual a sensibilidade de cada paciente. Então, nessas doses que eu estou passando para vocês, né, em mais ou menos 1 hora de aplicação cada uma desses aí, é mais do que seguro, é mais do que confortável. Mas a gente pode ter exceções aí. Então, para acabar a aula, vamos falar do azul de metileno, que eu acho extremamente importante, maravilhoso. O azul de metileno, então, ele é outro atenuador de neuroinflamação, assim como o lítio, tá? E ele tem vários artigos publicados. Esse é só um deles aqui. O objetivo não é encher vocês de artigos. Quem quiser pode procurar aí PubMed, tá? O azul de metileno atenua neuroinflamação e sintomas depressivos associado às lesões cerebrais traumáticas, melhora Parkinson, melhora Alzheimer, melhora qualquer tipo de lesão de sistema nervoso central. Muitos artigos falando sobre Parkinson, Alzheimer, depressão, tá? E neuroinflamação como um todo. Então, eu realmente recomendo vocês utilizá-los. O azul de metileno, então, a gente vai usar 100 mg para cada 5 ml, são ampolas de 5 ml. Vai usar uma ampola em 250 ml, correr em 30 a 45 minutos, respeitando o desconforto também. Ele pode gerar algum desconforto em veia, na parte da aplicação. Extremamente seguro nessa dose, uma vez por semana, pelo menos umas 8 sessões, né? E vai acompanhando, né? Tudo isso aí que a gente pode fazer semanal, em doses de manutenção, a gente pode fazer mensal, tá? Também vai ter um progresso bom. Certo, gente? Para uma aula super completa, a gente fala de vitamina C em altas doses, a gente fala de como utilizar adequadamente a vitamina C para processos anti-inflamatórios e também para processos pró-oxidativos que a gente precisa. A gente tem a nossa aula completa lá no meu curso, no meu site, tá? Muito obrigado aí pela presença de vocês, muito obrigado pelo convite da Central Pharma. É um